Amigo, deixa eu puxar o banco aqui da boleia e contar um caso que não sai da minha cabeça. Aconteceu lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E olha, até hoje ninguém conseguiu explicar direito. Não é lenda urbana, não é história de bar. É coisa vivida, daquelas que fazem a gente coçar a cabeça e se perguntar se entende mesmo esse mundo. Era um casal novo. Laila e a esposa dela moravam sozinhas numa casa de bairro tranquilo. Casa de médio tamanho, 2 quartos, 2 salas, cozinha ajeitada, banheiro e até um porãozinho onde guardavam ferramentas. Tudo normal, vida pacata, rotina certinha. Mas como eu digo, estrada reta demais esconde curva perigosa mais na frente. Numa certa noite, Laila separou uma pasta plástica com tudo o que precisaria no cartório na manhã seguinte. Documento dela, documento da esposa, certidão, comprovante de renda, contrato, foto 3x4, tudo arrumado direitinho. Deixou a pasta em cima de uma mesinha de telefone na sala, que usavam de escritório. Até avisou a esposa: olha, tá aqui, não esquece amanhã cedo, porque se acordar na correria, já tá no jeito. A mesinha ficava num canto visível, não tinha como não ver. A sala era aberta, sem porta. Qualquer um que passasse enxergava a pasta. E olha, naquela casa não tinha ninguém além delas duas, sem visita, sem empregado, sem vizinho entrando. Só o casal. Foram dormir tranquilos. Na manhã seguinte acordaram, tomaram café, se arrumaram. Hora de sair, Laila foi pegar a pasta. E aí que começa o nó na história. A pasta não estava lá. Primeiro pensou que tinha caído. Procurou embaixo da mesinha, atrás do sofá, debaixo entre as almofadas. Nada. Chama a esposa, pergunta se ela mexeu. A mulher responde assustada: não toquei em nada. As duas começam a vasculhar cada canto da casa: sala, quarto, banheiro, cozinha, até o porão. Reviraram tudo, mas a pasta tinha sumido como fumaça. E o mais intrigante, não tinha sinal de arrombamento. Porta trancada, janela fechada, nada mexido. Só elas duas dentro de casa. A pasta tinha desaparecido do lugar exato onde foi deixada. Do nada. Resultado? Todos os compromissos do dia foram pro brejo. Tiveram que correr atrás de segunda via de documento, tirar cópia nova, refazer foto, tudo um transtorno danado. No fim, resolveram seguir em frente e não falar mais sobre aquilo. Quanto menos pensassem, melhor. Mas a vida não deixa mistério barato assim. 4 meses depois, a rotina delas ia ser virada do avesso de novo. Pois bem, meu amigo, passaram-se 4 meses. A vida de Laila e da esposa dela voltou a ter um ritmo normal, sem grandes sobressaltos. Mas mesmo assim, aquela lembrança do sumiço da pasta nunca deixou de rondar a cabeça delas. Era como uma pedra no sapato, sabe? Você continua andando, mas de vez em quando ela cutuca e incomoda. Elas já tinham feito novos documentos, tirado novas fotos, organizado a papelada de novo. Era como se tivessem virado a página. Mas no fundo, algo sempre lembrava que aquela pasta não podia simplesmente ter evaporado. Só que falar disso era desconfortável. Então as duas escolheram o silêncio, como quem evita cutucar uma ferida. Até que numa manhã qualquer, a esposa de Laila resolveu fazer faxina na sala que servia de escritório. O sol entrava forte pelas janelas, iluminando cada canto da casa. Ela limpava a estante, passava pano na mesinha, espanava o pó como fazia toda semana. E de repente, um grito ecoou pela casa. Laila correu, achando que a mulher tinha caído ou se machucado. Mas encontrou a esposa parada, pálida, com o olhar fixo na mesinha do telefone. E o que ela apontava fez o coração das duas quase parar. A pasta. A mesma pasta que havia sumido 4 meses antes estava lá, exatamente no mesmo lugar onde Laila tinha deixado naquela noite. Mas havia um detalhe que deixava tudo ainda mais absurdo. A pasta estava coberta de pó. Não era um pozinho qualquer, não. Era camadas e camadas de poeira, como se tivesse ficado ali parada por meses sem ninguém tocar. Só que isso era impossível. As duas tinham procurado minuciosamente. Tinham passado pano na mesa diversas vezes. E nunca viram a pasta ali. Laila se aproximou devagar, como quem encara uma cobra enrolada no canto.
Tocou na pasta, abriu devagar. Todos os documentos estavam lá dentro, intactos. As fotos, os papéis, até os cálculos pessoais que tinha feito numa folha qualquer. Tudo como se o tempo não tivesse passado. O choque foi tão grande que elas ficaram em silêncio por um bom tempo. Não havia explicação lógica. Ninguém tinha a chave da casa além delas. Não havia sinal de invasão. Nada que indicasse que alguém tivesse colocado a pasta ali de volta. E aí começa a parte mais complicada, meu amigo. Como a cabeça da gente lida com algo que não se encaixa na realidade? A esposa de Layla dizia que talvez fosse coisa espiritual. Algum espírito brincando com a percepção delas, testando a sanidade. Layla, mais curiosa, começou a pesquisar na internet. Encontrou teorias sobre dimensões paralelas, falhas no tempo, lapsos da chamada Matrix. Gente que jurava já ter visto objetos sumirem e reaparecerem dias ou meses depois. As duas passaram noites conversando sobre isso. Tentavam se lembrar de cada detalhe do dia em que a pasta desapareceu. Reviam os passos, as falas, o café da manhã, o jeito como Layla avisou que tinha deixado a pasta na mesinha. Tudo batia. Nada fugia da lógica. E ainda assim, a lógica não dava conta do mistério. Com o tempo, aquela casa começou a pesar. Layla contou que a atmosfera parecia estranha, como se algo invisível observasse a vida delas ali dentro. Não era barulho, não era vulto, mas uma sensação constante, sufocante, de que não estavam sozinhas. Até os vizinhos que nem sabiam da história comentavam de vez em quando: "Essa casa aí tem um ar carregado, não sei não." Isso só aumentava o desconforto. E foi nesse clima que aconteceu algo ainda mais perturbador. Depois de tanto tempo tentando ignorar o assunto, elas decidiram guardar a pasta de novo. Dessa vez trancada no armário do quarto, como se fosse uma maneira de encerrar o mistério. Mas nem isso trouxe paz. Naquela noite, enquanto tentavam dormir, ouviram um barulho seco na sala. Não era forte, mas o suficiente para tirá-las do sono. Um som de algo caindo ou sendo arrastado. Foram juntas, devagar, coração disparado. E quando chegaram ao escritório, viram a mesinha do telefone vazia. A pasta tinha desaparecido de novo. Eita, meu amigo! Quando elas voltaram ao escritório e viram a mesinha vazia de novo, o chão pareceu sumir debaixo dos pés. A pasta que tinha reaparecido depois de 4 meses tinha sumido outra vez, dessa vez diante dos olhos delas. Não tinha como negar. Algo além do entendimento estava acontecendo dentro daquela casa em Campo Grande. As duas ficaram paradas, sem saber se gritavam, se choravam ou se riam de nervoso. O coração disparava, a respiração curta, e o silêncio da sala pesava mais do que qualquer grito. Só se ouvia o ponteiro do relógio da parede, tic-tac lento, como se zombasse da situação. Na manhã seguinte, decidiram revirar a casa inteira mais uma vez. Abriram gaveta por gaveta, olharam embaixo das camas, mexeram nas caixas do porão, vasculharam até a lavanderia. Nada. A pasta tinha simplesmente desaparecido como da primeira vez. Era como se aquele objeto tivesse vida própria, surgindo e sumindo sem pedir licença. A esposa de Layla começou a evitar a sala do escritório. Dizia que sentia um arrepio toda vez que passava pela porta, como se algo invisível estivesse espiando por dentro. Layla, mais teimosa, tentava encarar. Ficava horas parada na sala, esperando alguma coisa acontecer, mas o que vinha era só aquele peso no ar, aquela sensação de que a casa não era delas por completo. As noites ficaram piores. Sons estranhos começaram a ecoar pelos corredores. Passos leves, como se alguém caminhasse de um lado para o outro. Estalos na madeira, mesmo quando o clima estava seco. Uma vez, juraram ouvir uma porta bater, mas todas estavam fechadas. Outra noite, a televisão da sala ligou sozinha, mostrando só chiado branco na tela. Elas tentavam se apoiar uma na outra, mas o medo começou a criar rachaduras na relação. A esposa dizia que aquilo era aviso de que precisavam sair da casa o quanto antes. Layla insistia em entender, queria encontrar explicação. "Se a gente fugir sem encarar, vai carregar esse mistério para sempre", ela dizia. Mas no fundo, nem ela acreditava 100% nas próprias palavras.
O ápice veio numa madrugada de chuva pesada. O vento batia nas janelas. Trovão estalava lá fora, e as duas tentavam dormir no quarto. De repente, ouviram um baque seco na sala, como se alguma coisa tivesse caído forte no chão. Levantaram apavoradas, pegaram a lanterna e foram juntas investigar. Quando chegaram ao escritório, o que viram fez o sangue gelar. A pasta estava de volta, largada no meio do chão. Mas dessa vez não estava só coberta de pó. Estava úmida, como se tivesse sido esquecida no sereno da madrugada. As folhas amassadas e grudadas, algumas até com manchas escuras que lembravam ferrugem. A esposa de Laila soltou um grito abafado, recuou para trás. Laila, trêmula, se abaixou e tocou a pasta. O plástico gelado parecia vibrar, como se tivesse energia própria. Ela abriu devagar e as folhas dentro estavam todas lá, mas algumas tinham palavras borradas, quase apagadas, como se alguém tivesse mexido nelas em outro lugar. Foi nesse momento que a sensação de invasão ficou insuportável. Não parecia mais um simples objeto sumindo e voltando. Era como se a casa fosse palco de algo maior, algo que brincava com o tempo e com a sanidade delas. Naquela mesma madrugada, debaixo da chuva, a esposa pegou algumas roupas e disse que não passaria mais uma noite ali. Laila tentou argumentar, mas no fundo também não aguentava mais. As duas saíram da casa e foram dormir na casa de uma amiga, deixando tudo para trás, inclusive a pasta jogada no chão da sala. E na manhã seguinte, quando voltaram para buscar o resto das coisas, encontraram a sala vazia de novo. A pasta tinha desaparecido mais uma vez, como se nunca tivesse existido. Pois bem, meu amigo, depois daquela madrugada de chuva, quando largaram a casa às pressas, Laila e a esposa nunca mais voltaram a dormir ali. Só retornaram de dia, acompanhadas, para pegar os móveis e o que restava das coisas. Mas a tal pasta, essa nunca mais foi vista. Sumiu de vez, como se tivesse sido engolida pela própria sombra da casa. Elas se mudaram para um apartamento menor, em outro bairro de Campo Grande. A vida aos poucos foi entrando nos trilhos outra vez. Não havia mais barulhos na madrugada, nem sensação de estar sendo observadas. Mas o silêncio, aquele silêncio carregado, continuava dentro da lembrança. E sabe o que é mais curioso? Mesmo depois da mudança, a lembrança daquela pasta rondava os sonhos delas. A esposa dizia acordar suada, sonhando com a mesinha do telefone, sempre com a pasta em cima. Laila, por outro lado, às vezes sonhava que estava no cartório entregando os documentos. Mas quando abria a pasta, as folhas estavam em branco, todas apagadas. Um dia, já longe daquela casa, Laila contou para mim, Zeca Estrada, enquanto a gente tomava um café na beira da estrada. Ela disse, Zeca, o que me assusta não é nem a pasta em si, mas a sensação de que a realidade pode falhar. Como se a gente vivesse num tecido que às vezes se rasga e deixa a gente ver o que não deveria. Eu fiquei ali ouvindo calado, porque história assim não é para duvidar nem para zombar. Cada pessoa carrega seus mistérios, e esse foi o delas. No fim, ficaram algumas certezas e muitas perguntas. Se foi coisa espiritual, nunca mais souberam. Se foi falha no tempo, ninguém pode provar. Mas o fato é que a pasta desapareceu diante dos olhos delas, reapareceu coberta de pó, sumiu de novo, voltou molhada e, por fim, desapareceu para sempre. Elas venderam a casa. Quem comprou nunca comentou nada de estranho, ou pelo menos nunca deixou escapar. Mas Laila jurava que, sempre que passava pela rua, sentia o mesmo peso no ar, como se a casa guardasse segredos que não pertenciam a este mundo. E eu te digo uma coisa, companheiro de estrada, tem mistério que não se resolve. Às vezes a gente fica com a tentação de cavucar, buscar explicação, mas pode ser que certas respostas só tragam mais medo. O melhor é aceitar que a vida tem seus buracos invisíveis e que nem tudo cabe dentro do que chamamos de normal. Agora eu te pergunto, e se fosse contigo? Se um objeto sumisse da tua casa, sem ninguém entrar, sem porta arrombada, sem sinal nenhum, e depois aparecesse de novo no mesmo lugar, coberto de pó, como se tivesse ficado ali o tempo todo? Você ia conseguir seguir em frente sem enlouquecer? Pois é, amigo. A estrada é longa e cada parada guarda seu enigma.
Esse foi o caso da pasta misteriosa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma história real que até hoje deixa quem viveu sem resposta. E se você curtiu essa viagem pelo desconhecido, não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você acha que aconteceu. Falha no tempo? Espírito brincalhão ou coisa de outra dimensão? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não perder os próximos causos, porque tem sempre coisa nova para rodar nessa boleia de histórias. E aproveita. Se você não viu ainda, corre lá assistir o último roteiro que contei, porque também tem mistério daqueles de arrepiar. Te espero por lá, companheiro. Até a próxima parada na Estrada do Terror.